fãs do rádio, amigos e amigas que gostam tanto das mais belas vozes que sempre estão no ar, nos acompanhando, nos ajudando a pensar, a trocar ideias. Hoje é dia da série Vozes do Brasil, dentro do projeto Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil. Tem muita gente que sabe, mas tem gente que chegou agora, então a gente sempre explica. No canal do YouTube, que tem o meu nome, que é Luiz Fernando Malhoca, /YouTube ou YouTube /Luiz Fernando, você escolhe o jeito melhor, você vai encontrar várias séries. Naquela seção listas de reprodução, você encontra uma série de indicativos das coisas que nós fazemos. Esta série tem algumas variantes. Hoje é o dia de Vozes do Brasil. E eu já vou, para não perder tempo nenhum, chamar um grande amigo, um ex-colega. Eu digo ex-colega porque trabalhamos juntos, ele continua sendo amigo. E aí cada um foi para um lado e ele continuou no lado das vozes, por isso ele está aqui. Quando eu o conheci, ele se chamava Sérgio Roberto Ribeiro. Hoje ele é o Sérgio Ribeiro. Bem-vindo. Olá, tudo bem, Luiz? Bom ter você com a gente. Vamos relembrar muitas histórias de momentos bons que passamos juntos lá nos anos 70. Mas isso é meio do programa para frente. Depois eu tenho algumas perguntinhas de curiosidade para fazer para você. Mas antes de qualquer coisa, onde nasceu Sérgio Roberto Ribeiro e como se descobriu, se foi na escola, se foi em casa, se foi alguém da família que falou, esse menino leva jeito, vamos dar um microfone de presente para ele. Como tudo começou, Sérgio? Você falou em dar um microfone de presente. Quem dera eu, naquela época, quando eu conheci o rádio, ter um microfone, né? Hoje a gente tem microfones aí, né? Naquela época, o microfone era uma latinha, né? Foi assim. Eu morava em Bauru, eu sou de Bauru, estado de São Paulo. Bauru talvez seja a primeira emissora a primeira cidade do interior do Brasil que teve uma emissora de televisão. TV Bauru, Canal 2. E eu tive a oportunidade de começar minha carreira, não foi pelo rádio, foi pela televisão. Né? Com quantos anos? Isso com um garoto. Eu apresentava programa infantil, eu devia ter ali 10, 12 anos de idade. Né? Existia a Bauru Rádio Clube, PRG8, que era a antiga emissora AM lá da minha cidade. E um dia, uma tia me levou para assistir um programa de auditório. E eu vi um homem que falava num cabo, numa haste de metal, que tinha uma bolinha na ponta. Era um microfone. E quando eu cheguei na minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um cabo de vassoura, adaptar uma latinha em cima e começar a falar na latinha. Foi assim que surgiu a brincadeira. Está explicado? O curioso é que muita gente, estou falando isso porque já entrevistamos algumas pessoas nesta série Vozes do Brasil, e algumas delas dizem que desde pequena elas tinham essa paixão, já queriam fazer alguma coisa e tal. Agora, e eu também, eu adorava microfone, eu punha régua na mão, já tinha aprendido a colocar a mão na orelha, que eu achava que era imprescindível, e ficava com uma régua na mão lendo os jornais que tinha lá em casa. Mas eu nunca tive voz para isso. E você, ainda que com 10 anos não demonstrasse esse timbre, né, que você tem hoje e você usa profissionalmente muito bem, existe uma diferença entre aquelas pessoas que forçam, né? Existe uma diferença entre aquelas outras pessoas que sabem usar o meneio da voz, sabem colocar a voz e tal, porque estudaram, porque fazem treinamentos, etc, são bem orientados. Existem aqueles caras que impostam a voz e acham que isso é fazer a comunicação, ou fazer o rádio ou TV. Então, um garoto, fico imaginando aqui, um garoto de 10 anos, com um cabo de vassoura e uma latinha, e já com um timbre próximo do seu, quer dizer, não tinha que dar errado, né? Com certeza. E aí, quanto tempo em Bauru e o que é que você fez mais, além da TV? Bom, meu primeiro contato com o rádio, eu já te expliquei, foi nesse programa de auditório.
Depois, quando eu senti vontade mesmo de começar, de ingressar na profissão, a chance veio através da televisão. E eu fui apresentador de um programa infantil, chamava O Mundo é da Criança. E eu apresentava esse programa, que tinha, assim, eram músicos cantores da cidade. Crianças que, como eu, tinham vontade de entrar para o mundo da música, eram cantores ou tocavam algum instrumento. Enfim, era um programa musical com artistas da cidade e eu apresentava esses artistas mirins. Então, Só para facilitar a linha do tempo, em que ano isso ocorreu? Porque nós tínhamos a TV Tupi com o Clube do Papai Noel, né? Homero Silva, Sônia Maria Dorce. Eu me lembro que eu estava começando a entender da vida e meu pai me levava para ver televisão na casa de um amigo e a gente tinha algo parecido. Eu acho que é lá por volta de 1964, essas histórias que eu estou contando aqui. Tá? 64, 63, 64. É um ano, inclusive, complicado aí, que começou a ditadura no Brasil. Né? Mas nessa época aí, é nesse contexto histórico que eu começo a minha carreira, primeiro na televisão. Depois, o primeiro emprego mesmo, com carteira assinada, foi em rádio, foi na Rádio Bauru, foi na Bauru Rádio Clube. E foi não como locutor, foi como operador de som. Acho que boa parte dos profissionais daquela época começavam como operador de som e depois viravam locutores. Né? E esse foi o meu caso. E o rádio no interior foi o que despertou a minha paixão. Né? Era tão gostoso fazer rádio no interior, porque a gente fazia com paixão mesmo. Não era só uma questão de sobrevivência, era uma questão de paixão mesmo, de gostar. Né? E eu me lembro do meu primeiro gravador, o primeiro gravador com fita cassete que eu comprei, e eu andava com esse gravador aí para cima e para baixo, fazendo reportagens para a rádio em Bauru. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo para trabalhar no rádio, foi aí que eu comecei a trilhar o caminho do jornalismo, porque estavam plantadas essas duas sementes, a semente do rádio e a semente do rádio e da televisão, e também estava plantada a semente do jornalismo. Né? Foi aí que eu procurei o caminho do jornalismo. Quando você veio para São Paulo, você veio sozinho, veio com família? A pergunta tem uma razão de ser que daqui a pouco eu explico. Às vezes a pessoa chega aqui perdida, cai numa pensão, porém a pensão tem alguém que pode orientar, ajudar. Você veio e foi parar onde? Em São Paulo? Exatamente, você adivinhou um pouco a história aí, tá? É mais ou menos isso que você falou aí. Era o ano de 1969, eu lembro bem disso porque eu assisti a chegada do homem à Lua. Né? 20 de julho de 1969. Exato. Eu acredito que a Terra é redonda, acredito que o homem foi mesmo para a Lua, tá? Essa é a minha crença. Né? Acredito na ciência. Desculpa, mas você deu a oportunidade e eu chutei a bola. Tá. Problema. Eu me lembro bem dessa época exatamente por esse fato histórico. E eu tinha começado a namorar uma garota. E essa garota era professora de inglês e tal. E nesse contexto, eu tô na rádio e estou pensando, daqui para frente eu preciso começar a ganhar dinheiro, porque eu estou com pretensões de me casar. Então, você sabe como é, no rádio no interior a gente ganha muito pouco. E ela era professora, ganhava bem mais do que eu. Como é que eu vou sustentar uma esposa trabalhando em rádio em Bauru, ganhando tão pouco? Aí eu tô num lugar lá na rádio e percebo que toca o telefone e era um colega daqui de São Paulo, Júlio César Aredes, convidando um outro amigo meu lá de Bauru para vir trabalhar na Rádio Excelsior, que estava precisando de um locutor. E esse rapaz, o Luiz Carlos Cordeiro, ele disse o seguinte: não, eu já morei em São Paulo, não me interessa trabalhar em São Paulo, eu quero ficar aqui no interior mesmo. Eu fiquei ouvindo essa conversa, interrompi a conversa e disse assim: espera um pouquinho, é para trabalhar numa rádio em São Paulo? Deixa eu falar com ele.
Aí falei com o Júlio, falei assim, olha, ele não quer ir, mas você pode me indicar, eu vou. E aí veio a resposta, venha para São Paulo fazer um teste. E eu peguei um trem e vim para São Paulo e fui lá para a Rádio Excelsior e quem fez o teste comigo foi o Antônio Celso, né? Que era o locutor-chefe da rádio. Ele fez o teste comigo e eu percebi que logo depois do teste ele foi chamar o seu Abreu, que era o diretor-geral da rádio. Você conhece bem o seu Abreu. Francisco de Paula Noronha de Abreu, lembro-me muito. Que é uma figura maravilhosa, uma figura que todos nós sentimos saudades. Não tem quem não sinta saudade do seu Abreu. Era uma figura, realmente. Aí, quando ele foi chamar o seu Abreu, eu falei, opa, rolou alguma coisa aí, porque se ele foi chamar o diretor da rádio é porque ele teve interesse no trabalho. E aí disseram, muito bem, só que no momento nós não temos vaga, volta lá para a sua cidade e aguarda que a gente vai te chamar. E ficou naquele negócio, um mês e meio e tal, e ninguém me chama. Eu peguei o telefone, liguei para o Antônio Celso e falei assim, como é, vocês não me chamam? Aí ele falou assim, não, tudo bem, tá, pode vir que tem uma vaga aqui, e pode vir que eu tenho um emprego aqui para você. E foi assim que eu comecei a ir na Rádio Excelsior. A Rádio Excelsior, na época, era uma emissora pop, musical. Quando eu entrei, era o 4º lugar de audiência. Você tinha, em primeiro lugar, a Rádio Nacional, que hoje que depois virou Rádio Globo. Era uma rádio bem popularesca, com Silvio Santos, Homem do Sapato Branco, aquelas coisas, e novelas policiais, radiofonizações assim de fatos policiais. Era uma rádio bem dirigida para as classes mais populares. Era o primeiro lugar de audiência. Depois você tinha a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi, e vinha a Rádio Excelsior, que era uma emissora musical que você entrava no táxi, em qualquer lugar que você ia, tinha alguém ouvindo a Rádio Excelsior. E tinha uma programação qualificada, não era muito popular, né? Era até sofisticada, porque ela tinha muito mais coisas europeias do que as demais emissoras. Era moda, mas... Eu morava nos Estados Unidos, na Europa, e colaborava com a emissora, mandava novidades musicais, e a gente colocava no ar como exclusividade, era a rádio das exclusividades, né? E eu me lembro da gente fazer assim, de eu anunciar lançamento de Janis Joplin, Bob Dylan, né? Isso foi nesse período, foi o período que a rádio teve mais audiência e onde ela era menos popularesca. Ela não tinha, ela tocava as coisas, o pop sofisticado daquele momento. Em que ano era isso, Sérgio? Isso foi em 1969. Eu entrei na Rádio Excelsior em setembro de 1969 e eu estou falando aí de uma época que vai até 1973, quando eu deixei a Rádio Excelsior para ir para a televisão, para ir para a TV Globo, né? Era uma programação assim com Rolling Stones, Rod Stewart. Era uma programação muito gostosa. Eu diria que era uma rádio rock daquela época. E você fazia o quê? Tinha jornalismo separado, né? Porque o locutor noticiarista não podia ser simplesmente um locutor, ele tinha que ser jornalista, e tinha o apresentador dos horários, dos programas, etc., que era radialista, né? Qual das duas funções você abraçou logo de cara? Eu abracei a função de radialista nesse momento, porque naquele momento nós estávamos numa ditadura e jornalismo na televisão era algo maldito, era algo que não se fazia. Se fazia, sim, um jornalismo de amenidades, de curiosidades, de coisas populares. Só para cumprir a lei, né? Mas não se podia falar de política. Tinha alguns assuntos assim. Eu me lembro, meningite. Nós estamos numa pandemia, eu vou falar da meningite. Surgiu uma epidemia de meningite e simplesmente a ditadura militar resolveu que não tinha que falar em meningite, né? Esse é um assunto proibido. Então ia lá comunicadinho do censor nos quadros das emissoras, dizendo assim, esse assunto está proibido. E ninguém tocava naquilo, tá? Então, para não ir para não ser chamado lá na Polícia Federal, né? A Rádio Excelsior tinha um jornalismo insignificante, era uma noticinha que a gente lia por hora, parece que era para cumprir lá uma lei que existia, precisava ter uma informação. 5%.
Não, mas não era nem isso, era uma noticinha por hora. A gente iria uma Não. notícia por hora. A lei diz 5% de informação no mínimo. É por isso No que eu mínimo. falei. Então. Era para cumprir Naquele um tempo mínimo. era isso. Eu nem sei Você se lembra do nome dos colegas que faziam os outros horários, só para a gente relembrar, para quem é fã da Rádio Excelsior, o a Antônio máquina Celso. do som? O Antônio Celso era o nosso chefe, ele era o locutor principal. Né? Não saía o nosso nome na rádio, ninguém sabia o nosso nome. Só o do Antônio Celso que tinha o nome dele lá, que ele Vinheta. era o único que apresentava um programa e tinha lá, e era ele identificado com o nome dele. Nós, eu, Júlio, Juca Amaral, os outros locutores, não era, o nosso nome não era divulgado. Era assim, era uma rádio que você terminava a música, você falava assim, Bob Dylan, e dava o nome da música, né? Rolling Stones, e dava o nome da música, dava uma hora certa. E a gente não tinha liberdade de falar com o ouvinte, era aquela coisa assim, toda certinha, nome da música, hora certa, leia a notícia, leia o texto comercial, enfim, nós não tínhamos liberdade para falar nada. Né? Ditadura, tempo de ditadura. Então, as emissoras elas escolhiam modelos assim de tirar a voz dos locutores para não ter problemas, né? Tira o programa jornalístico para não ter problemas. Ditadura, coisas de uma ditadura, né? Enfim, essa história minha na Rádio Excelsior foi até 73, quando eu passei para a televisão. Eu trabalhava na rádio no período da tarde, e aí foi uma coisa assim, foi abrindo aos pouquinhos. E eu me lembro que a rádio resolveu lançar o jornalismo, lançar uma inserção jornalística na programação. E aí nós criamos o 670 Comunicação. E aí eu fui para o departamento de jornalismo. Eu trabalhava à tarde como locutor apresentando músicas, e de manhã eu fazia um noticiário da rádio, que era de hora em hora, chamava 670 Comunicação. A Excelsior depois ela mudou um pouco esse prefixo 670, acho que foi para 780, uma coisa Exatamente. Assim. Exatamente. Teve uma reclassificação no dial, a Rádio Marconi foi declarada perempta e sobrou esse espaço, e aí, para a facilidade, isso é coisa técnica, não vem muito ao caso a gente discutir, mas aí houve a mudança, houve uma programação institucional explicando que a Excelsior vai mudar e coisa que o valha, e depois ela passou a ficar no 780, o que até facilitou um pouquinho, porque estava mais para o meio do dial e tudo mais. Então, mas o nosso noticiário chamava 670 Comunicação, era de hora em hora. Eu redigia e apresentava o 670 Comunicação no período da manhã, e à tarde eu ia para a rádio, eu fazia das 2 às 6 a programação musical. Né? Esse noticiário era feito junto no jornalismo da Globo, era feito junto com a televisão. E dali foi um passo. Né? Eu era um redator de jornalismo e, ao mesmo tempo, era um apresentador, aí foi um passo para fazer televisão. E minha primeira aparição foi no Jornal Hoje. Né? Depois eu passei a substituir, lógico, também no Jornal Hoje, substituindo. Depois eu fui substituir apresentadores do Globo em 2 Minutos, que era um noticiário que entrava nos intervalos comerciais, com notícias curtas. Né? Então, se não me falha a memória, no ano de 2021, o Jornal Hoje completou 50 anos de vida, não é isso? Então, é bem a propósito essa sua história, que você foi um dos iniciadores e fez horário e tudo mais. Mas continue, por favor. Então, e aí eu fui para a televisão e deixei o rádio. Né? Eu fui para a televisão e fui voltar a fazer rádio muito tempo depois. Né? E aí foi uma carreira aí de uns 30, quase 30 anos na televisão, e depois é que eu voltei a fazer rádio. E eu me lembro que eu tinha saído da TV Globo, fiquei um período na TV Cultura e já tinha a ideia de montar uma produtora de imagens,
que eu tive durante mais de 10 anos, né? E fui trabalhar um pouco na TV Cultura. Entrou uma fase ruim para a TV Cultura, eu saí de lá e eu fui gravar um piloto de um programa na Rádio Bandeirantes. E foi quando você estava lá, né? E o Zé Paulo de Andrade veio conversar comigo e me convidou, falou: você não quer que eu te indique aqui para a TV Bandeirantes e tal? Porque até então eu já estava sendo visto assim como profissional de televisão. Eu falei: não, me indica aí para a rádio, você não é o diretor de jornalismo? Ele falou: vou falar com o Luiz Fernando Malhoca. Foi aí que ele conversou com você e foi aí que eu fui para a Rádio Bandeirantes. Muito bom. Foi anos 90. Anos 90, foi meu retorno para o rádio. Aí começa aquele negócio. O pessoal da televisão me vê e começa a me chamar para fazer televisão. Aí comecei a fazer televisão também. Aí começou a dar conflito, meus horários entre televisão e rádio. Foi aí que eu acabei ficando só na TV Bandeirantes. É uma história que você conhece bem. Sim, sem dúvida. Estava muito próximo da gente. Às vezes a gente perde, numa ou noutra co-irmã, né, emissoras do mesmo grupo, a gente perde um pouquinho porque, puxa, a gente quer ajudar, mas perde o profissional porque o conflito é a palavra exata. Às vezes torna-se impossível, você vira escravo da profissão, não pode fazer as duas coisas, embora tudo aconteça no mesmo local, fisicamente falando, mas a cabeça é a mesma, não é? Esse é o problema. E há quanto tempo você ficou na TV Bandeirantes e para onde foi depois? Olha, eu fiquei infelizmente eu fiquei pouco tempo, porque era uma boa casa e eu até me arrependo de ter saído de lá. Era uma boa casa, eu gostava de lá. Mas em 1995 a minha produtora começou a adquirir clientes e começou a ter atividades e começou a dar conflito. E aí chegou uma hora que eu falei assim: eu vou assumir a minha empresa. Assumi essa empresa, fechei a empresa em 2004 e já estava cansado de ser empresário, porque quando eu comecei existiam assim umas 20, 30 produtoras em São Paulo. Quando eu fechei, só na minha rua tinha mais de meia dúzia, só ali no meu quarteirão, né? Então, muita concorrência, gente fazendo o preço muito lá embaixo. Eu falei: cansei da vida de empresário. Falei: vou voltar para o rádio e para a televisão. Fiquei uma temporada na Rádio Cultura e depois uma temporada no SBT. E depois dessa temporada no SBT, que foi lá por volta de 2011, 2012, aí eu voltei para a TV Globo, onde até hoje interromperam por causa da pandemia, mas eu produzo para a TV Globo um conteúdo de marca que chama Descubra o Brasil, que vai nos intervalos comerciais e que é voltado para a área de turismo, né? E hoje, além desse trabalho que eu faço para a TV Globo como jornalista, eu sou um locutor freelancer, eu sou um locutor comercial, sou membro do Clube da Voz. Faço muitas narrações de documentário para os canais History, National Geographic e raramente para Discovery. Mas eu gosto muito de narrar documentários. É uma coisa que eu faço assim com muito amor, porque tem um pouco do jornalismo, né? E eu gosto muito de fazer isso. Vamos explorar um pouquinho esse lado, sabe por quê? Porque como a gente fala muito de rádio, e o pessoal está acostumado hoje, já na migração, né, para o streaming, para o podcast, essas coisas derivadas do rádio. Antigamente, no nosso começo lá, existia uma fita, né? Você queria ouvir um programa, você colocava a fita no ponto e rodava a fita. Hoje, a fita, que não fica mais no arquivo, é uma gravação num podcast, a hora que você vai, e nós importamos algumas expressões lá dos Estados Unidos, você vai by demand, né? Clica ou paga ou não paga, dependendo do seu acordo, do seu provedor, e você ouve o programa na hora que você quer, no momento que você quer. Se você quiser parar, você dá pause, atende o telefone, conversa com a pessoa, volta a ouvir o programa. É diferente do que era antes, né? Tudo ao vivo e tal. A gente fala muito desse lado do rádio,
mas fala muito pouco da dublagem, do voice-over, das coisas que são feitas em estúdio, principalmente para televisões a cabo. Queria que você ensinasse um pouco para a gente como é que é esse esquema de fazer a narração. A narração não é uma dublagem, mas é quase, né? Que a dublagem você coloca o lip sync, ou seja, o controle do O seu. movimento labial Isso, você tem que acompanhar tal. Já a narração é um pouco mais tranquila, porque o que está aparecendo é a imagem, não é a pessoa, são cenas e tudo mais. Conta como é que é isso. Vocês trabalham com anéis, vocês trabalham com períodos, com texto e Não, indicação, direção? Como a é isso? narração, como você mesmo já disse, não há necessidade do lip sync. Mas ultimamente eles exigem que a gente siga a mesma métrica do locutor em inglês, né? Tá. Então, começa a frase e eu tenho que começar junto com ele, praticamente como se eu estivesse dublando, né? Sim. Tem que ser muito em cima, porque a mixagem é uma só. Se não dá problema na mixagem, se você passar ou se você ficar com o seu texto ficar mais curto que o do locutor inglês, dá problema na mixagem. Então você tem que falar igualzinho ele, na mesma métrica, né? Isso é o que eles têm exigido mais ultimamente, né? Mas as dublagens hoje, olha que beleza, estão sendo feitas home office, como nós estamos fazendo essa entrevista aqui agora. Eu estou na minha casa, no meu computador, no meu estúdio, eu libero o áudio para a produtora, o operador está na produtora, o técnico, mas o diretor está na casa dele, me ouvindo. Ao mesmo tempo, eu tenho o retorno da imagem aqui no meu monitor do computador. Eu estou vendo o filme, eu estou vendo o time code desse filme, quer dizer, os tempos certos de onde eu devo entrar, e eu faço a narração em cima. E isso é gravado lá no estúdio da produtora, né? Depois eles fazem a mixagem e mandam para fora do país, para a emissora que está gerando aquilo, né? Depende de aprovação, por exemplo, o trabalho que é feito aqui, ele é aprovado por uma direção local ou ele tem que ser visto, ou pelo menos aprovado no começo da série por um grupo internacional que é dono da emissora ou que detém os direitos dela lá fora? O máximo que acontece, mas isso é muito raro, é no início da série eles fazerem um cast e fazerem um teste de voz, né? Mas isso é muito raro, isso é muito raro. Normalmente eu recebo a convocação da produtora, falo, olha, esse aqui tem uma narração aqui, o timbre de voz é parecido com o seu, enfim, eles já escolhem o timbre parecido, né, com o narrador inglês, e a gente é chamado e faz. O que existe, às vezes, é uma refação. Olha, tal coisa está errada, não é isso. Teve um erro no texto, ou teve um erro mesmo, você errou na hora que gravou, deu algum barulho de voz, alguma coisa. Às vezes tem alguma refação, mas não existe assim uma aprovação. Quer dizer, quando a gente já é escolhido, já está aprovado para aquilo. Eu me lembro de alguns encontros que nós tivemos, e sempre tem um colega nosso, amigo, próximo e tudo mais, que brinca com você a respeito dos suricatos, né? Ficou uma marca na sua vida, e eles sempre brincam com uma outra frase que você usou na narração, provavelmente no National Geographic ou coisa que o valha. Isso ainda existe? Essas marcas vão ficando ou é simplesmente uma coisa pontual? Olha, existem, existem. É que hoje em dia está cada vez mais raro a gente gravar documentários. Eu acabei de gravar 2 séries aqui, o Henrique VIII, que vai para o ar no History, e fiz uma outra série também para o History, que é os alimentos que construíram a América, que eu acho que vai chamar no Brasil alguma coisa assim, grandes empreendedores, uma coisa assim, tá? São 2 séries novas que eu acabei de gravar. E gravei também a temporada de pesca para a National Geographic.
né? Mas os documentários estão raros, principalmente agora na pandemia. Estão colocando o documentário legendado no ar, porque não conseguem dublar, né? Os filmes estão indo Netflix, essas coisas, você está vendo muito filme legendado e pouco filme dublado, porque os estúdios de dublagem estão praticamente às moscas, estão parados, né? Mais uma curiosidade da minha parte. Quando você faz um trabalho desse, você é considerado um freelancer, você pode ser escolhido para uma série num canal XYZ de uma determinada empresa, ou você pode gravar para outras empresas, digamos, Não, concorrentes? nenhuma restrição, nenhuma restrição. O nosso trabalho é igual ao trabalho do dublador. Ele dubla para todas as produtoras, para todos os canais, o que vier a gente faz. Sim. Não tem uma... Também acho que não deve ter exclusividade, até porque seja lá o que você está fazendo, né? Não é exclusivo, você não pode ser ligado especificamente, você está fazendo o papel de um locutor, de um dublador, ou de alguém que está traduzindo aquela série. Não tem um vínculo trabalhista, nós somos freelancers, nós ganhamos por job. É importante a gente conversar sobre isso também, porque muitos dos que nos assistem, nos veem, nos ouvem no podcast, eles sempre gostam de saber coisas porque pretendem. Quem é interessado nesse tipo de conversa, eles querem trabalhar às vezes, eles querem saber como fazer. E como a gente está na internet, não tem mais barreira, eles às vezes estão fora do país ou estão em outros estados diferentes do que nós estamos, que é São Paulo. Então, muitas vezes a pessoa usa esse tipo de informação, e é essa a nossa função também, não só de comunicar, mas como de orientar, dar a experiência, transferir a experiência dos grandes profissionais para quem quer começar, para quem está tentando um lugar ao sol. Então, é bom saber como é difícil, como é complicado e como as coisas vão se desenvolvendo. E até para você que se tornou, quer dizer, há um momento na vida que a gente se cansa de ser empregado e fala, agora eu vou ser patrão, eu vou cuidar da minha vida. Depois que a gente abre uma empresa, a gente vê quanto pesa isso. Não, né? Às vezes eu já tive e foi um período muito sofrido da minha vida. Né? Não é tão fácil quanto parece. Negócio, quando você é empregado, você diz assim, eu estou com gripe, vou ficar em casa hoje, estou resfriado. Quando você é empresário, você perde o direito até à gripe. Viu? Essa foi a minha experiência. Eu fui um empresário pequeno, mas foi sofrido. Né? Agora, você está falando aí das novas tecnologias, da internet, você acabou de entrar nesse assunto, e eu me lembro que eu falei hoje quando eu comprei o meu primeiro gravador portátil, que eu saía fazendo reportagens para a rádio. Então, eu fico imaginando, Luiz, se eu tivesse esse computadorzinho, esse laptop, esse MacBook Air que eu estou usando para falar com você aqui agora, se eu tivesse esse computador na década de 60, quando eu comecei a fazer rádio, que maravilha, né? Ter meu próprio estúdio, né? Como eu tenho hoje, né? As novas tecnologias, porque você era um locutor na década de 90 ainda, você era um locutor, você só conseguia fazer trabalhos para a sua cidade. Você tinha que ir no estúdio gravar um comercial, você tinha que ir no estúdio gravar uma narração de um vídeo. Né? E eu me lembro que na época que eu tinha a produtora, eu falava assim, que maravilha se eu pudesse mandar um áudio com a qualidade original que eu estou gravando aqui para uma emissora de rádio no interior. Não tinha isso. A cópia já era algo de nível um pouquinho mais baixo em termos de qualidade, inferior, né? É que você comprasse um canal de satélite, mas era caríssimo, né? Não tinha como fazer isso. Né? E hoje você vê como a vida facilitou. Hoje, se eu quiser ir morar nos Estados Unidos, vamos supor que eu escolha, vou morar em Orlando, vou morar em Miami, eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu praticamente não saio de casa mais para ir em nenhuma produtora gravar. Né? O meu trabalho na TV Globo é feito praticamente aqui no meu escritório. Né? Eu praticamente não ia na TV Globo. Ano passado, com esse negócio de pandemia, agora não, porque está fora do ar o conteúdo de marca, mas eu estava, inclusive, proibido de ir lá. Você não pode vir aqui. Você fica na sua casa. Né?
Então, olha que maravilha. Se eu pudesse, se eu quiser hoje morar nos Estados Unidos, se eu quiser morar na Europa, eu continuo atendendo os mesmos clientes que eu atendo, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço. É só E é levar... capaz de ganhar mais alguns, dependendo da colônia brasileira que exista lá onde você Sim. morar. Né? Agora, como é que você esqueceu de dizer, ou você, como um bom preocupado e ético locutor, não quis dizer a marca do seu primeiro gravador? E eu fiquei curioso, eu acho que muita gente também gostaria de saber. Tinha dois gravadores no Brasil, os primeiros gravadores portáteis, aqueles de fita cassete que chegaram, ou era da marca Crown, você lembra disso? Ou era da marca Philips. Philips foi uma das primeiras. Eu me lembro do gravador de rolo, com aquelas fitinhas pequenininhas, que tinham lá 100 pés, coisa que o valha. Foram os primeiros. Geloso, que veio da Itália, sim, que foi o primeiro que eu tive. As emissoras tinham, a gente não tinha, era muito caro, a gente não podia comprar aquilo. Né? E Philips vinha da Alemanha, se eu não me engano. E depois veio o Telefunken também. Holanda, né? Holanda, Philips, perfeito. E tinha o Crown, que todo mundo tinha aquele gravadorzinho Crown, era um pretinho, um gravador quadradinho, assim, com fita cassete dentro. Esse foi meu depois primeiro... vieram as outras marcas com o advento dos asiáticos, aí começou a aparecer coisa japonesa e assim veio. Agora, vamos pensar uma coisa em voz alta, nós dois. Se você tivesse toda essa facilidade, será que você teria usado o seu cérebro da mesma forma que você usou? Porque nas dificuldades, na hora que a gente não tem como fazer, eu entendo que, pelo lado da qualidade, é indiscutível. Mas se a gente não tivesse todas as dificuldades que teve, você imagine um compositor de jingles ou de spots, no começo, ele escrevia, entregava lá para uma suposta agência, que ainda não era exatamente esse o esquema, e alguém ia ler, interpretar ao vivo. Às vezes tinha um conjunto musical, que não é difícil, ter uma bandinha, como eles chamavam, né, para interpretar os musicais. E isso foi reproduzido alguns anos depois nos programas de televisão, né, que passaram a ter a sua própria banda. Não estou nem falando desses programas de entrevista que começaram lá com a linha do Jô Soares e tudo mais. Porque antes disso, Silveira Sampaio já fazia, mas sem bandinha. Né? Os estilos de programa, eles vão se renovando. Popular, hein? Silveira Sampaio era muito popular. Muito. Não, eu ainda tenho lembranças de algumas coisas que eu vi e que não saíam da minha cabeça. Os Pinga-Fogo da TV Tupi, ainda Canal 3, nossa, aquilo lá mexia comigo. Eram coisas que meu pai via e eu ficava meio na espreita porque eu achava que eu ia trabalhar numa coisa dessas, estranha e diferente, seja lá o que fosse. Mas o incrível é isso, a gente teve essas dificuldades antes da gravação, né, em fita, tinha lá o acetato, que era um disco de não sei se era cera de canal, era um metal. Era um metal, era alumínio, era um disco de alumínio com uma cobertura plástica, de uma substância plástica. Exatamente. Esse disco ele ia para um toca-disco, era a estrutura de um toca-disco, só que ele tinha uma cabeça que riscava o disco e gravava. É isso aí. Olha aí. É isso aí, ó. Tá velhinho, mas está aqui e ainda toca. Só para ilustrar. Aqui em casa não sobrou nenhum desse. Eu queria um para... Se alguém tiver um para doar aí, me doa que eu aceito. Não, está valendo, a campanha está valendo. Vamos doar um acetato para o nosso querido Sérgio Roberto Ribeiro. Eu acho que eu tenho mais de um. Se eu tiver, eu vou dispor para você, mas ainda não preciso saber onde está. Esse disco de acetato era a base de todo o disco, porque primeiro você cortava o acetato, eles usavam esse termo, cortar o acetato, porque era uma agulha que ia riscando o disco. Em formato espiral. Ele começava da borda e ia até o centro. Né? Depois disso, eles pegavam esse acetato, isso aí eu nunca vi. Isso aí eu suponho como é que eles faziam. Eu lembro que uma camada de metal por cima desse acetato e fazia um negativo. É isso aí.
Você tem um positivo, você faz é como se fosse uma foto, um molde negativo, e com esse molde negativo é que você prensava os discos de vinil. Os protéticos sabem bem como se faz isso, porque na hora que eles colocam a base, né, a massa, para fazer a nossa arcada superior ou inferior, eles trabalham na mesma base. Sai o negativo, depois você preenche com o positivo. O disco era mais ou menos isso. Agora, hoje, eu cheguei a ver. Não isso mais. Hoje você tem um pendrive. Pois é. Mas você imagina. E a nuvem, né? Também, hoje é tudo muito fácil. Mas você imagine, naquele começo, com algumas poucas rádios, em algumas grandes capitais, estou falando dos anos 30, por aí, para 40, quando tinha um conjunto, um regional, como eles falavam, né? Lembra-se do Regional do Rago, que fez tanto sucesso na TV Paulista, Canal 5, e esse grupo musical, ele fazia os comerciais ao vivo. Não era uma gravação, não tinha uma trilha sonora, era uma música ao vivo. Tinha a figura da garota propaganda, os comerciais eram ao vivo, entrava aquela. E eu me lembro de garotas propaganda que esqueceram o texto na hora e deram aquele vexame enorme no ar. O comercial era ao vivo. Abria a câmera e ela apresentava o comercial ao vivo, mostrava lá o refrigerador, o produto, enfim, era ao vivo esse negócio. Você sabe que numa das outras apresentações que eu tive a oportunidade de fazer, às sextas-feiras, ao vivo, 4 horas da tarde, a Academia Paulista de Jornalismo tem uma reunião virtual, que é feita através de um programa de 1 hora em que a gente debate assuntos os mais variados. Eis que, no dia do aniversário da televisão, eu resolvi fazer um contato com algumas pessoas que fizeram a televisão lá atrás e que poderiam participar ao vivo e tal. Nós conseguimos trazer Idalina de Oliveira, que está bonita como sempre foi, obviamente, respeitando a faixa etária, que ela deve, pelas contas que a gente faz, ela já deve ter passado dos 80 anos, mas é um doce de pessoa, a voz linda. Idalina de Oliveira, a Neide Alexandre. Alexandre. Lucimara Parisi, que hoje é diretora do programa do Ratinho, trabalhou com o Faustão. Nossa, exatamente. A Lucimara Parisi era uma dessas anunciadoras, era uma dessas garotas propaganda que iam ao ar ao vivo para transmitir mensagem de produto. E no tempo que você estava na Rádio Excelsior, o que ela fazia? 2 coisas, vamos ver se você lembra. Coitada, ela entrou numa decadência que ela foi ser, porque ela trabalhava como atriz na radioatriz, exatamente. No tempo das radionovelas e tudo mais. Como acontece com todos nós, temos altos e baixos na nossa carreira. Ela teve um momento de baixa ali, que para ganhar um pouquinho mais, ela foi ser telefonista da rádio. Exatamente. Você lembra disso? Exatamente. Depois que ela virou a produtora toda poderosa do Faustão. As coisas mudam, exatamente. Você tendo competência, tendo a condição, e a Lucimara tem uma voz muito bonita, é um pouco diferenciada, porque ela não só é aquela voz macia, aquela mais doce, né, que é para fazer o papel de mocinha na novela, mas ela tem um fiozinho de rouquenho aqui, ou roufenho lá, que no fim das cordas vocais, e quando ela faz texto e tal, você percebe que tem um brilho diferente. Muito legal, é uma grande colega. Eu queria voltar um pouco agora para a tecnologia, Luiz. Eu estava lembrando de você ontem. Esses dias aí eu estava lembrando de você. Na Rádio Bandeirantes, na década de 90, eu me lembro de um dia que você chegou e falou assim: como é que essa rádio quer ter audiência se o som é terrível? Porque, como era uma rádio jornalística, a gente punha no ar muita entrada de repórter, entrevista por telefone. Sim. Ainda hoje, se bem que pelo celular. Era uma coisa analógica, que enfim, espetava um fio lá e gravava num gravador, e aquilo vinha com ronco, muitas vezes. Você põe uma entrevista enorme no ar, com rame, com ronco, né? Com som de... E eu me lembro de você falando, como é que essa rádio quer ter audiência se nós temos um som tão ruim? Né? E tínhamos mesmo som ruim, porque vinha por telefone, aquele negócio sujo e tal. Hoje, né? Não tem mais isso, né? Tudo tem qualidade, né? Como a qualidade das coisas melhorou.
Sim, sem dúvida. A tecnologia nos ajudou muito, mas vira e mexe, nós temos também aquela coisinha da a ligação cair, porque, como em qualquer situação, o próprio celular, que é digital, tem o som digital, portanto, o som igual em qualquer situação, mas ele sofre também interferências, porque o número de celulares que nós temos no Brasil é um absurdo. Não, E é hoje, tão. hoje a televisão descobriu o celular, quer dizer, descobriu a entrevista por celular, que era uma coisa do rádio. Na década de 60, 70, 80, o rádio fazia muita coisa por telefone. E eu me lembro que uma vez a Globo tentou colocar o Globo Rural no rádio, e a gente chegou a fazer alguns pilotos para ver se viabilizava essa experiência, e a gente disse, opa, como é mais fácil fazer rádio, porque a gente faz entrevista por telefone. E hoje isso se tornou uma realidade na televisão. Né? Na dificuldade, eles vão apelando, né? A qualidade é bem melhor. Você tem celulares hoje, por exemplo, um iPhone, ele consegue jogar uma qualidade. Eu falei do iPhone, mas tem os outros Android aí que conseguem com uma qualidade ótima. Os celulares da Samsung, né? Jogar sinal com uma qualidade ótima, né? Você faz programas de televisão hoje. Não os tradicionais da TV aberta, mas existem canais a cabo que têm apresentação de programas, vou até citar en passant, programa de culinária, que é feito com 3 aparelhos. Um no centro, que seria a câmera de plano geral, aquela com a lente 90, uma à direita dando detalhes da culinária, tá? Eventualmente uma à esquerda ou lá em cima. O celular fica lá em cima, mostrando como é que se faz, né? Como é que se colocam as coisas dentro do liquidificador, dentro da batedeira, etc. 3 celulares e um mini switcher para selecionar. O resto é o que você citou antes, time code. E aí, quando você tem essa marcação, você, ao assistir, dá trabalho a edição. O editor sofre um bocado. Mas como tudo é feito no mesmo tempo, então aquele momento X do timecode você marca para fazer a edição e aí você dá o detalhe. É muito. A tecnologia deixa a gente embasbacado. Ano passado, retrasado, eu saí para gravar para a Globo na Rodovia dos Imigrantes, né, que o meu assunto é turismo, então a gente está falando das estradas, das rodovias maravilhosas que nós temos no Brasil, e eu fui filmar a Rodovia dos Imigrantes e fui com um cinegrafista, com aquela câmera enorme, Sony, da Globo, mas a gente tinha lá 2 GoPro que a gente colocou no carro embaixo para fazer a perspectiva da estrada e tal. E nessa brincadeira eu acabei fazendo umas imagens com o meu celular, com o meu iPhone. Adivinha o que foi para o ar? A cena que eu fiz no meu iPhone. Né? Usamos alguma coisa que foi feita com a câmera caríssima da Globo e tal, mas o do iPhone estava mais bonito e é o que foi para o ar. O que eu acho, eu não sou nada expert, nem especializado, nem qualquer coisa que possa dizer, a não ser como opinião pessoal. Certas câmeras são tão sofisticadas que se você não tiver um curso, se você não ler a bula, como a gente brinca nos bastidores, você não consegue extrair dela tudo que ela faz. Então você deixa no flat, ou seja, no standard, no básico, e aí quando você vai ter o resultado, você não tem a mesma qualidade que a câmera poderia te dar se ela fosse bem utilizada. Em contrapartida, o celular tem esses ajustes muito mais para o lado automático. Alguns você seleciona pelo modo pessoal, mas a maioria é ajuste automático. Seja de foco, seja de iluminação, seja de captação. Aí, meu filho, vai fácil mesmo. Olha, nós estamos mudando muita coisa na vida nesses anos que se iniciaram juntamente com o século XXI, viu? Eu sou um profissional bem diversificado, quer dizer, eu venho desde a locução, mas eu trabalho também como diretor, eu trabalho como roteirista, enfim, eu tenho um leque bem aberto dentro dessa profissão nossa, né? Agora, eu diria para você que, você está falando aí das câmeras, tem uma coisa que eu não sei fazer. Se eu tiver que gravar uma cena, eu tenho que ter um diretor de fotografia do meu lado. Eu sei a hora que fica bom, mas eu não sei onde é que eu ponho a luz, onde é que eu ilumino, onde é que eu coloco a câmera.
Quer dizer, nessa hora, eu sou bastante dependente desse profissional que chama cameraman, e no cinema, quando a gente faz uma coisa mais profissional, a gente nem chama de cameraman, a gente chama de diretor de fotografia, ou fotógrafo, simplesmente fotógrafo, que é o cara que consegue dizer assim, a câmera vai ficar aqui, nós vamos colocar uma luz aqui, outra aqui, um contra, e enfim, ele consegue a melhor qualidade de imagem. Isso eu não sei fazer. Olha, eu não vou dizer para você que eu sei fazer, porque eu também apanho. Mesmo aqui no meu pequeno estúdio, eu apanho. Mas eu tive uma base de iluminação com o meu querido professor José Pelégio, que é pai do Fernando Pelégio, diretor do SBT, e que nesse tempo nós tínhamos 2 ou 3 nomes assim grandiosos que até concorriam ao troféu Roquete Pinto pelo trabalho que faziam. O José Pelégio era o iluminador número 1, o chefe do departamento de iluminação da TV Record. E ele foi convidado para dar aula na Escola de Comunicações Culturais, que foi onde eu estudei, que depois virou Escola de Comunicações e Artes da USP. Então, eu tive a sorte de ter alguns dos nomes mais espetaculares, sabe, que me ensinaram. Uma coisa é você aprender, outra coisa é você colocar em prática. Mas eu tive essas informações muito legais, né? O Dr. Carlos Augusto Sherman foi um dos homens que mais ajudaram a montar emissoras neste país. Ele me deu aula de eletrônica, então eu não sou nada especializado nisso. A única coisa que eu faço bem feito, você vai dar risada, e quem está ouvindo não está vendo a gente, está só no podcast, não vai entender do que eu vou falar. Se você me der uma fita de videotape de 2 polegadas, pode ser Ampex, se você me der uma régua metálica, uma gilete, um cotonete, que é necessário, e um pouco de óxido de ferro ou de álcool isopropílico, a gente coloca na base da fita, né? Na base superior, você consegue identificar o frame pulse, que é exatamente ali que você tem que colocar. O dióxido de ferro ali, ele aparece com a marquinha. Você corta a fita na transversal, coloca um splicing tape, que é uma fitinha como seria a fita adesiva normal, e cola, e você não consegue saber onde se houve um corte do diretor de TV ou se houve um corte tinha senoide, aquela coisa, e você tinha que cortar quadradas e senoidais, exatamente. Não dava um pulo de vertical. Isso. Exatamente. Então, a edição de fita, nós estamos falando de desenvolvimento tecnológico, a edição das fitas, tanto de áudio quanto de vídeo, quer dizer, a fita de VT era cortada na gilete para fazer uma edição. Na transversal, inclusive. Hoje isso não existe mais, né? Hoje... Então, aí, se você me der um programa Sony Vegas, ou seja, qual for, né, de edição digital, eu não sei fazer, eu me perco. Porque eles dizem, esses ícones são todos intuitivos, intuitivo para a família dele, entendeu? De quem inventou essas coisas, porque eu não consigo fazer a coisa específica para voltar um quadro ou um frame, ou seja lá o que for, é complicado. Por quê? Porque eu sou analógico, eu assumo isso, entendeu? Eu não nasci com o chip, eu só tentei uma migração, essa juventude hoje já nasce com chip, então não tem problema. Eu não diria isso, não, Luiz. Eu digo que eu sou analógico, sim, eu sou analógico e digital. Eu quero o melhor dos mundos. Não, tudo bem, mas eu não consigo, é difícil. Vou fazer uma confissão que eu não falei para ninguém ainda. Eu estou inscrito num curso de edição digital que está fechado por causa da pandemia, mas que quando abrir eu vou tentar verificar o que vai acontecer, se eu vou poder ou não vou poder aprender a isso. Agora, é muito mais fácil você contratar um editor de vídeo, né? Eu não tenho paciência, por exemplo, para aguentar uma renderização de 1 hora e meia. Não, eu faço isso. Tem que entender isso. Eu já precisei formatar computador meu, instalar de novo, instalar tudo, eu faço isso, não tenho... Para mim não... Então, se você não cobrar muito caro, eu vou fazer uma contratação para você fazer a edição dos nossos programas. Sérgio, a conversa está indo maravilhosamente bem, mas nós estamos chegando ao final do nosso horário, é sempre 1 hora de programa.
eu quero que você dê um pouquinho nesses 3 minutinhos que nos faltam, um conselho para o pessoal que nasce com uma voz bonita, como você. O Sérgio, eu não estou elogiando porque ele está aqui do meu lado na tela. O Sérgio, conversando no telefone, é essa voz. Conversando com a gente, ele não está impostando. Então, quando ele coloca a voz, colocar a voz não é impostar, é saber colocar, ou seja, usar o rising falling intonation, que muita gente não sabe o que é, mas a gente faz intuitivamente todo dia, que é abrir vogais ou colocar determinadas palavras mais para cima, outras mais para baixo, para ser entendido, ser compreendido, ser claro. Então, quem tem voz bonita, quem gosta disso, deve procurar as orientações básicas. Em alguns casos, você tem um curso de nível médio, você não precisa fazer uma faculdade de 4 anos para ser locutor de rádio, porque ninguém vai ensinar você a ser locutor de rádio na faculdade. Então, um curso de 6 meses resolve, são orientações técnicas e tal. Qual é a sua orientação para essa moçada que nasce com vontade de falar no rádio e nasce com voz bonita? Quem nasce com voz feia, você esquece, deixa para lá que ele consegue lugar até na internet para falar, como eu. Eu diria que o mundo mudou muito, o mercado mudou muito, e mudou muito a situação dos locutores. O locutor, antigamente, ele era mais valorizado pela voz. Hoje, ele é mais valorizado pelo conteúdo, né? E pela interpretação. Não existe mais aquela coisa do vozeirão, não existe mais a voz impostada, né? O que existe hoje é a comunicação, é a comunicabilidade dos profissionais. Então, de vez em quando, a gente recebe a consulta de alguém e fala assim: eu gostaria de fazer um curso de locutor. Onde que eu faço? Não faça curso de locutor, coisa nenhuma. Não existe isso, né? Não existe isso. O locutor, o que faz um locutor é a vontade de ser um locutor, né? Se eu fosse começar minha carreira hoje, eu não faria curso nenhum de locutor. Eu faria um curso de teatro. Procuraria um bom curso de teatro, um bom professor de teatro que me ensinasse a interpretar. Hoje, a voz é menos importante do que a nossa capacidade de interpretar, né? De entrar dentro de um texto e dizer assim: esse é o espírito que eu tenho que transmitir. Então, a minha sugestão para qualquer pessoa que queira trilhar esse caminho, vá fazer um curso de teatro, vá aprender a interpretar. Eu acho que isso é o mais importante hoje. Está aí uma opinião um pouco diferente das demais, mas é uma coisa interessante, porque com o DRT de teatro, ou seja, quando você se formar nesse curso e receber o certificado, você vai à Delegacia Regional do Trabalho, vai ganhar lá um determinado carimbo, um número, que vai permitir a você, inclusive, fazer dublagem, além de fazer, provavelmente, teatro e televisão. Estou certo? Ô Luiz, hoje em dia a coisa mudou muito, né? A gente precisa... não é mais... houve um tempo, quando eu comecei em rádio, que você só tinha futuro como locutor se você tivesse uma voz grave, né? Mas o AM exigia um pouco isso, o FM já é mais... Hoje a voz grave ela tem limitações. É difícil ter uma voz grave hoje em dia, né? É muito importante você ter uma voz natural e falar como gente, né? Não existe mais aquele locutor que falava com aquela voz impostada, aqui, fulano de tal... não tem mais isso, né? Sim, mas ouvir uma voz gostosa, doce, leve, e ouvir uma voz esganiçada, a preferência é sempre pela primeira. Concorda? Melhor que seja bonita. Eu diria hoje que existem situações em que eu trabalho bastante esse negócio de grave da minha voz. Eu tenho a voz grave e eu acho que isso é grave, isso complica um pouco a coisa, né? Precisa ter uma voz mais natural, mais... né? Nós somos gente. E o locutor é gente, ele tem que falar como gente, e não como locutor. Né? Certo. Que a gente... Não tem mais aquelas inflexões, o maior do mundo. Isso é velho, isso não existe mais. Mas ainda tem dono de empresa que exige isso do locutor, hein? Deixa para lá, depois a gente conversa. Tem, Sérgio,
Hoje eu gravei, um pouco antes de dar essa entrevista aqui, eu gravei para o interior. E no interior eles querem grave. E o cara me pediu para gravar de novo, porque ele queria lá uma inflexão mais grave naquele ponto. Né? A gente fala... naquele tempo em que ganhar uma concessão de rádio era importante, era fácil, era bom, etc, etc. O cara que era locutor da cidade, ou seja, o cara que impostava a voz, o que tinha voz grave, que já tinha feito um pouco de sucesso no serviço de alto-falante local, ele se candidatava a receber uma emissora de rádio. Se ele era um bom empresário, se ele teria condição, não se discute. Mas era o vozeirão que são épocas. Sérgio, obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência, pelos ensinamentos que nos passou, e a gente se vê brevemente em outra oportunidade, tá bom? Obrigado, Luiz. Um abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar e de transmitir nossas ideias. Eu que agradeço. Obrigado, um forte abraço e até breve. Este foi Sérgio Roberto Ribeiro, grande amigo, grande voz que você ainda encontra em todos os lugares, né? Muitas vezes as pessoas já saíram do ramo e vieram contar histórias aqui, mas o Sérgio está na ativa, ele continua trabalhando home office, como ele falou, fazendo as suas dublagens, narrações, reportagens, é um eclético. E você que está nos acompanhando, seja no podcast, seja através do canal do YouTube, esteja com a gente na próxima semana, porque mais uma das belas vozes do Brasil estará aqui conosco, ok? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.